turma, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, como nós combinamos, estaremos fazendo a página 9 e a página 10. Hoje vocês vão estar conhecendo um texto novo, um texto narrativo, com o título A Menina que Desenhava. Gostaria que vocês preenchessem a data de hoje, dia 21 de julho de 2020, eu até perdido o dia, mas enfim, leitura e escrita. Leitura é o treinamento da leitura oral que vocês vão estar fazendo para poder melhorar ainda mais, né, a leitura e a compreensão do texto. Escuta quando a gente se relaciona mesmo, eu estou lendo oralmente, eu estou ouvindo a minha voz, como eu estou lendo, para melhorar, né, a maneira como eu estou me expressando. Vamos então começar a leitura. A menina que desenhava. Em uma cidadezinha do interior vivia uma menina chamada Isabela. Isabela morava com seus pais e seu irmãozinho. Ela adorava desenhar, vivia desenhando. Sua cidade era muito bonita, tinha um parque cheio de árvores, pássaros e um lago com muitos peixinhos coloridos. Isabela adorava a natureza que havia em sua volta. O céu de lá era de um azul, mas tão azul, que contrastava com aquelas nuvens tão branquinhas. E o ar dava gosto de respirar de tão puro. Mas à medida que Isabela crescia, sua cidade também crescia. Mas tinha um problema. A cidade dela crescia desordenadamente e por isso foi acontecendo uma coisa horrível. De repente as árvores foram desaparecendo e seus lugares foram surgindo prédios. Foram surgindo fábricas, lojas e outras coisas mais. Então Isa começou a ficar muito preocupada, pois aquelas cores que ela tanto gostava, o verde das árvores, o azul do céu, o vermelho das flores, aos poucos foram desaparecendo. Foi aí que ela teve uma grande ideia. Antes que todas aquelas cores deixassem de existir, ela foi desenhando e pintando, que era para não esquecer nunca mais de como era toda aquela natureza que um dia existiu ali. Márcia Hansen, a menina que desenhava, extraído do site, aí está o endereço aí para quem quiser acessar, né, e conhecer. Bem, esse texto é um texto narrativo, como eu falei para vocês, né? A autora está contando a história, né? A história do personagem aqui, que é a Isa. O lugar onde ela vive, que é a cidade onde ela está. Então é muito importante lermos o texto e ir absorvendo todos os conhecimentos que contém nele, certo? Então vamos à primeira pergunta. Muito fácil, a letra A. Qual é o título do texto? Logo depois, quem é o autor? Quem é o autor desse texto, né? Quem é que escreveu o texto? Em seguida, essa aqui, vocês vão estar na letra C. Quantos parágrafos há no texto? Então, vocês vão voltar lá no texto e contar quantos parágrafos tem nele. Parágrafos é cada frase completa, é com ponto final. No caso aqui, né, tem só ponto final. Em seguida, vocês vão estar fazendo o quê? Na letra D. Vou colocar aqui, ó, letra D. Como se chamava a personagem principal da história? Isadora, Isabela ou Isaura? Hein? Como que era o nome da personagem? Letra E. Qual o tema principal da história que você leu? Conta a história de uma menina que usava uma touca vermelha. Fala de uma menina que gostava de brincar no bosque. Conta a história de uma menina que adorava desenhar. Ou conta a história de um belo parque que foi destruído. Então, qual é o assunto principal dessa história? O tema, do que ele está tratando essa história? Bem fácil, né? Então, vamos prestar atenção nos detalhes que tinha lá, tá? Letra F. Como era a cidadezinha onde Isabela morava? Olha aí uma pista do nome do personagem.
cheia de prédios, museus e cinemas. Tinha um parque cheio de árvores, um lago com muitos peixinhos coloridos. Ou será que ficava no alto de uma montanha? Como que era essa cidadezinha, o lugar onde ela vivia? Letra G. Leia o trecho. Trecho significa um pedacinho, tá? Mas, à medida que Isabela crescia, sua cidade também crescia. Mas tinha um problema. Qual era o problema da cidade de Isabela? À medida que ela ia crescendo, o que estava surgindo? Primeira opção, o sol forte fez o lago secar, a natureza estava sendo destruída devido ao crescimento da cidade, ou será as pessoas foram embora devido à falta de emprego? Qual foi o problema que surgiu à medida que a cidade ia se desenvolvendo, ia crescendo, né? Crescendo aí no sentido de desenvolvimento. O que ia surgindo? Letra H. O que Isabela fez quando a natureza começou a ser destruída? O que ela fez? O que ela pensou? Qual foi a ideia que ela teve naquele momento que ela estava vendo que a cidade estava crescendo e que a natureza estava sendo mudada? Veja bem, convocou seus amigos e fizeram uma campanha de conscientização, começou a desenhar e pintar a natureza à sua volta, ou ela mudou de cidade? De acordo com o texto, o que Isabela fez? E por último, letra I, descreva como pode acontecer a poluição através destes agentes, pessoas e fábricas. Como que as pessoas podem poluir a natureza, o seu meio ambiente, o lugar onde vive? E as fábricas, como que pode poluir? Então vocês vão escrever de que maneira as fábricas podem poluir o lugar, né? A fábrica de calçado, a fábrica de tecido, a fábrica de pneu, como que pode? Depois na letra J, cite uma maneira, olha bem, cite uma maneira de evitar a poluição. Como que podemos evitar a poluição no solo, no ar ou na água? O que podemos fazer para não deixar sujar o nosso solo, a nossa terra, o ar que respiramos e a água que tanto necessitamos para a nossa vida? Muito fácil esse exercício de hoje e também muito reflexivo, que nos leva a pensar que nós somos agentes no nosso dia a dia, nós devemos fazer alguma coisa pela nossa natureza. Não é à toa que estamos vivendo um momento tão importante, né, da nossa sociedade. Há um momento em que uma pandemia de um vírus vem transformar as nossas vidas, vem modificar a nossa rotina. Então, como que nós, enquanto pessoas, seja crianças, jovens, adultos ou idosos, podem colaborar no meio que vive, seja lá na área rural, seja na área urbana. Então pense, escrevam com carinho, lembrando de usar letra maiúscula no início da frase afirmativa, ponto final, tá bom? Um beijo, fico aguardando vocês, qualquer dúvida, tá? Fiquem com Deus, daqui a pouco estamos na aula de matemática. Beijos!